Olá parceiros, aqui é Thiago Gadelha, gravando aí nosso primeiro vídeo do nosso canal, Gadelha Design, Design além da ferramenta. O que é que a gente vai trabalhar aqui? Vai trabalhar algumas informações que vão além do mundo das ferramentas, dos programas design. Mostrar aqui que design ele vai além do Photoshop, CorelDRAW, de Illustrator, InDesign, After Effects, enfim, qualquer desses softwares utilizados para solucionar os problemas de design. Então, sejam bem-vindos e para esse primeiro momento, nesse primeiro nosso bate-papo aqui, eu vou contar um pouco da minha história como design, como eu fiz para chegar aqui nesses 6 anos, quase 6 anos aí de início nessa carreira. Bem, eu trabalhava numa escola, na parte de gráfica de escola, até que o meu patrão na época teve uma enfermidade e veio a falecer. E aí foi uma situação bem complicada, mas de certa forma, enfim, ninguém sabia muito o que fazer. Houve algumas discussões aí, pessoal que estava à frente do processo, enfim. E acabou que a escola fechou e eu me vi na rua. Então, na rua assim, fora, né? Sem trabalho, sem nada. E aí me vi na situação de que a priori eu não queria mais trabalhar para outra empresa. Eu queria de fato ter a minha própria empresa. Mas eu não tinha ainda muita noção de qual área seguir. Até que um dia, um grande cara, um grande homem de Deus chamado Silas, me colocou nessa área. Ele era pastor da igreja que hoje eu ainda congrego, que é a Sara Nossa Terra, e ele era da área, e ele foi me apresentou essa área. Ele disse, ó, é isso que eu faço, se você quiser, já tem algumas linhas aí do que você já vem fazendo, se você gosta de criar, se você tem esse gosto para isso, quem sabe essa área. E aí eu fui apresentado a essa área de design, que eu achava que era design, né, na época. E aí fui apresentado a alguns fornecedores, algumas gráficas que trabalhavam com parcerias, essas gráficas aí que trabalham com impressões, e assim eu comecei. Comecei vendendo cartão de visita, panfleto, folder, pasta, enfim, tudo, toda a parte de papelaria eu assim fazia e fui galgando aí passo a passo. Até que em meados de 3 anos mais ou menos dentro da área, eu me deparei com uma empresa específica no Instagram. Eu fazia, né, trabalhava muito com relação à precificação, era assim, era uma guerra de preços, né? Quem é que vendeu o cartão de visita mais barato, quem é que dava arte grátis para lá, arte grátis para cá, imprima comigo, enfim. Era aquele marketing meio avassalador. Até que um dia eu encontrei no Instagram um post que dizia assim, criação de cartão de visita, R$ 150, apenas a arte. E aquilo me chamou a atenção, eu disse, cara, R$ 150, eu cobrava na época R$ 59,90 o milheiro do cartão. E eu vi uma empresa cobrando R$ 150 a arte. Eu disse, cara, aqui tem alguma coisa estranha. Porque se esse cara tá cobrando só a arte, parece que existe um mundo diferente que eu não descobri ainda. Porque aquele valor era muito alto mediante o meio que eu vivia, né? E aí eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre design. Eu descobri que tinha coisas bem importantes a se saber. E aí no meio desse mundo de descobertas, acabei ingressando na faculdade de design, no qual hoje eu estou cursando. Hoje são 22 de abril de 2020, estou no quarto período. Estamos passando esse período de pandemia, todo mundo recluso, mas houve essa parada, mas atualmente estou cursando o quarto período, que são 6. E quando eu entrei na faculdade de design, aí de fato eu comecei a descobrir o porquê daquele valor de R$ 150 apenas a arte. E interessante, uma das primeiras cadeiras que eu queria pagar, vendo a emenda do curso, era
dos programas, porque até então eu achava que design era o programa, era o Photoshop, era o Illustrator, era o CorelDRAW. Então eu queria aprender os programas, porque eu achava que design era aquilo. E foi interessante que o professor Rodrigo, o qual eu tenho um apreço imenso, um cara muito inteligente, era o professor de CAD, Computação Aplicada ao Design, que é uma das cadeiras que pagamos no primeiro período. E assim que ele chegou na sala para ministrar a aula, ele pegou o monitor, levantou, aí disse: designers, isso aqui não é design. Primeiro que você tem que aprender nessa aula. Design vai além disso daqui. E aí ele colocou o monitor e abriu um vídeo na tela, lá na televisão, na sala, e mostrou soluções de designs que não envolviam nada desses programas. E sabe quando você tá... Eu me vi assim, né? É como que se eu tivesse entrado no mundo design dentro de um lago pequeno. E eu achava que aquilo era design. Dentro daquele lago eu fazia algumas coisas. Até que quando eu entrei na faculdade, é como se eu tivesse saído daquele lago e ido para o mar. E olhado aquela imensidão no horizonte sem fim. E disse: uau, é isso. Isso é design. É muito mais do que aquele lago, é muito mais do que o Photoshop, é muito mais do que aquelas ferramentas. Design é uma coisa muito maior. E assim eu comecei a dar os meus primeiros pulos nas ondas. Entende? Quando você vai entrando no mar, tem aquela parte que tem muitas ondas, depois o mar fica algo mais estável. Mas eu comecei a dar esses primeiros pulos. E eu creio que hoje eu estou assim, eu estou nesses primeiros pulos, as ondas já estão diminuindo, mas ainda tem algumas a serem vencidas. E estou descobrindo a cada dia esse mundo maravilhoso, criativo e genial que é o design. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu quero compartilhar isso com vocês, compartilhar esse mundo que vai além da ferramenta de design. Eu vejo muita, e eu estudo, obviamente, muito aí essa questão de ferramentas para o design, que é importante. Mas eu queria trazer esse entendimento que eu estou tendo. E queria trazer isso meio que em tempo real. Eu queria trocar sempre essa ideia com vocês sobre o que de fato é o design, do que de fato defendemos, o que de fato fazemos, o que solucionamos. E que a ferramenta, né, os programas que utilizamos, talvez seja 5% do que de fato a gente pode fazer, beleza? Então entrei na faculdade e assim estou, já vou fazer 6 anos aí de área. Atualmente eu não trabalho mais com a parte impressa, faço alguns poucos projetos nessa parte impressa. Atualmente eu sou focado em criação de marca e social media, que é uma parte que me apaixona, mas assim, mais objetivamente falando, seria criação de marca. Hoje é algo que me encanta e que me faz perder muitas horas estudando e lendo. Então, seja bem-vindo ao meu canal. Essa aqui é um pouquinho da minha história e ao longo dessa caminhada a gente vai trazer alguns detalhes, certo? Então, para o próximo vídeo, já quero deixar aqui, a gente vai falar sobre precificação. Como precificar a criatividade, beleza? Então, compartilhe esse vídeo aí com a galera de design, galera que é parceira sua, galera que está aí na lida, que está iniciando. Que para vocês que estão iniciando, isso aqui vai ser muito bom. E para quem já iniciou, isso aqui talvez vai dar, esse conteúdo que eu vou trazer, talvez dê uma direção mais assertiva, certo? Mas, claro que a gente vai apenas compartilhar e trocar ideias, porque é assim que a gente cresce, beleza? Fica na paz aí e até a próxima.